Mais uma vez, a Feliz Dia das Mães, né? Adiantado já para todas as mães que estão aqui hoje na igreja. Amanhã não estarei aqui com vocês, eu já estou adiantando meu parabéns, né? Eu particularmente gosto muito de estudar sobre o assunto de educação de filhos, né? E nos últimos meses eu tenho estudado todos os sábados um material escrito por Ellen White que nunca foi traduzido, né? Chama Health Reformer, que é o Reformador da Saúde. É uma revista que ela escreveu durante mais de 10 anos. E todo sábado que eu paro para continuar estudando esses artigos, já li mais de 30 já, ela sempre bate na mesma tecla. A influência e a importância do trabalho da mãe. Parece que a gente fala dos pais, mas o pai nem é importante. Ela fala assim, se o mundo soubesse o valor de uma mãe que sabe educar os filhos no caminho do Senhor, né, e ela dá muitos exemplos de como isso deve ser feito. Então é uma das funções, se não a função mais importante que Deus deu, é a função de ser mãe, né, formar o caráter. Hoje mesmo, eu vou aproveitar esse momento, que eu me lembrei, e vou aproveitar como estamos aqui nesse Dia das Mães, né? Nesses estudos, hoje eu li o seguinte, ela diz o seguinte, ó, sobre a importância da educação em casa. Ela fala assim, a mãe não deve permitir que o seu filho tenha vantagem sobre ela em nenhuma instância. Ou seja, que o filho mande na mãe, né? E ela vai dizendo assim, as crianças geralmente são permitidas até os 2 ou 3 anos de idade agir conforme elas querem, porque os pais pensam que são muito pequenas para ainda serem disciplinadas. Mas nesse momento que elas estão aprendendo a serem desobedientes a Deus. E depois ela vai dizer que por mais que o pai tenha um papel muito importante nisso, ela diz que é sobre a mãe que recai a responsabilidade de formar esse caráter. Então, que privilégio, né? Que presente que Deus deu. Vocês são muito especiais para Deus, né? Vamos orar então nesse momento, antes de começarmos o nosso culto, de fazermos o nosso estudo hoje. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a orientação de Deus para estudarmos a palavra dele. Obrigado, Senhor, Santíssimo Deus, por mais um sábado, um santo sábado que o Senhor nos deu. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu vida, porque o Senhor nos deu hoje saúde e força para virmos até a tua casa. Nos dê agora sabedoria, entendimento e humildade para sermos transformados pela tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo esteja aqui conosco nessa manhã. Amém. O assunto que eu gostaria de estudar com vocês nessa manhã é sobre a lei do amor. Quando nós falamos sobre a lei de Deus, quando falamos assim, a lei de Deus, o que vem na sua mente? 10 mandamentos. Alguém falou amor, né? Pode falar amor, né? Obediência, né? Proteção. A lei de Deus na Bíblia, ela é manifestada pelo menos de 2 maneiras. Uma maneira que Deus mostra para nós qual é a sua lei é quando Ele escreve essa lei em tábuas de pedra. E a segunda maneira, e a mais importante, que Deus demonstrou sua lei e seu caráter, é quando Ele mesmo desceu nesse planeta, se fez homem, e Ele viveu em perfeita obediência a essa lei, mostrando como a lei é em vida, como a lei é obedecida. E essa lei se manifestou perfeitamente na vida de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós aprendemos de fato o que é a lei do amor e por que nós só podemos viver eternamente em obediência a essa lei. Eu queria estudar com você hoje sobre isso aqui, ó, a lei da causa e do efeito. Por exemplo, tudo no universo acontece por uma causa e por um efeito. Vamos pensar em uma doença. Uma pessoa que está doente. Tem alguma causa? Essa doença? Ou veio do nada? Não. Tem alguma causa, né? Diferentes doenças têm diferentes causas. E essa doença vai ter efeitos? Quais são os efeitos, por exemplo, de uma pessoa que está com Covid? Tosse, são sintomas, os efeitos, não é? Cansaço, desânimo, não é? Como foi para uns amigos meus na comportagem, não sentia gosto da comida, né? E era aniversário de um amigo meu, e a gente falou que ia fazer a comida para ele. Ele falou, se vocês fizerem isso para mim, eu vou nunca mais olhar na cara de vocês. Vocês vão fazer a coisa que eu mais gosto e eu não vou sentir o gosto dele. Era uma torta de morango. Ok, esses são sintomas. E quais são as causas? Quem causou isso? Um vírus, não é? E aí também tem todo o seu sistema imunológico que vai depender da capacidade dele de se defender contra aquele vírus.
E isso vai depender da sua saúde. Então, você vê que tudo no universo funciona sobre causa e efeito. Nada acontece sem uma causa. Quando nós olhamos para o ser humano, nosso organismo, ele precisa de várias coisas para existir. Você que só está vivo hoje, de pé, com saúde, com vida, outros mais, outros menos, só estamos aqui com saúde, porque quando Deus nos criou, quando Deus cria o ser humano, Ele coloca em nós algumas necessidades. E sem essas necessidades, nós morremos. Então vamos lá, para viver. O que vocês acham que seriam algumas necessidades que o ser humano tem? Ar, beleza. Obrigado. Valeu, Enzo. Água, ar. Vamos lá. Primeiro ele falou do ar. Quem consegue ficar 10 segundos sem respirar? 10 segundos não é difícil, né, gente? Se não é preocupante, viu? 1 minuto. Você consegue? 1 minuto eu fico também, tranquilo. Talvez algum tenha que fazer o teste ainda, tá? Mas não faça sozinho esse teste. 5 minutos. Tem seres humanos que conseguem, mas aí ninguém levantou a mão, que eu também não arriscaria. 1 hora sem respirar. Eu tenho certeza que você já morreu. Ok. Água. Lá no acampamento de desbravadores que fizemos esses dias, teve um rapaz que falou que ficou 3 dias sem beber água lá. Só ficou bebendo os sucos que tinha e as bebidas lá. 3 dias. Imagina você ficar 1 mês sem beber água. Desidratação. Isso vai ter sintomas claros no seu organismo, na sua mente, no seu raciocínio. Beleza. Alguma outra necessidade que nós temos para ter vida? Alimento, né? Precisamos de nutrição. Sem comida? Alguém aqui já ficou 1 dia sem comer? 1 dia já, não é? Normal. Deus nos fala que seria excelente se passássemos 1 dia por semana em jejum. 1 dia só. Come 6, descansa 1. Deixa o estômago descansar. Esse é o conselho que nós temos. Mas, alguém já passou 1 semana sem comer nada? Ia ficar ruim, não é? Para termos vida, nós temos algumas leis que foram colocadas no nosso organismo. Outra necessidade que você tem? Ar, nós falamos. Água. Nutrição. Descanso, gente. Eu passei na minha vida 1 noite sem dormir. Aquela coisa de adolescente, né? Vou passar 1 noite sem dormir hoje. Que desgraça foi aquele dia seguinte. Eu não fui ninguém. Então, Deus colocou no nosso corpo uma lei. Você precisa de descanso diário, semanal, que é o 7º dia. Tem especialistas que falam que todo mês é bom tirar uns 2 dias para sua família, todo ano tirar um mês de férias ali. Ok, precisamos de descanso. Então vamos ver alguns que vocês falaram. O ar já foi dito, né? Precisamos dele para viver. É uma necessidade. Água, precisamos. Luz, ninguém falou, né? Mas nós precisamos de luz. Uma das maiores causas de depressão é falta de sol e de luz. Muita luz artificial, tela, que não é a luz que nos dá saúde, e falta a luz, que é a vitamina D, que vem do sol. Por exemplo, os lugares que mais tem depressão no mundo, sabe onde é? Nos extremos do mundo. Polo Norte e Polo Sul. Porque lá fica 6 meses sem o sol. Porque eles estão no polo, né? Então fica 6 meses de um lado, nós estamos aqui virando, aproveitando, porque nós estamos no trópico do mundo, no centro, e eles estão lá em cima, escondidinhos lá, sem o sol pegar neles. E tem muita índice de depressão. Luz, precisamos para ter vida. Descanso. Nutrição, não é? Não é só comida que a gente precisa. A gente precisa de nutrição. É bem diferente do que só comer. Porque eu posso comer qualquer coisa que mata a minha fome. Mas se não nutre, não estou preservando a vida do mesmo jeito. É igual o ar. Eu preciso de ar. Mas e se for o ar contaminado de Tabira? Né? Aí não ajuda tanto. Mas é melhor do que nada, né? Então a gente tem que fazer o nosso melhor. Você não pode sair daqui da cidade para respirar, né? Então faça o seu melhor. Mas ok. Atividade não precisamos? Fica a vida inteira sem fazer exercício. Só fica na cama agora, senão levanta mais. Você vai ficar com os ossos todos doloridos, suas articulações, elas vão começar a travar, você vai começar a engordar, só vai ficar comendo deitado, comendo dormindo, comendo dormindo. Tem que ter atividade. Gente, tudo isso aqui Deus colocou Adão para fazer no Éden. Se você ler Gênesis 1 e 2, está tudo isso aqui lá. Agora, vamos lá. Tem mais alguma necessidade que o ser humano tem para viver? Amor. De Deus, né? Amor. O ser humano que ele precisa de ser amado? Todo mundo será que tem o desejo de ser amado por alguém? Imagina uma criança que cresce sem pai, sem mãe, sem amor. Ela é triste.
ela é guardada, ela não confia em ninguém, ela só foi deixada de lado, só foi criticada, só foi humilhada, não tem ninguém que amou ela. Ela vai ser uma criança feliz, alegre? O ser humano precisa de amor. E uma pergunta que eu faço para vocês: tudo isso aqui que nós precisamos, nós temos em nós? Tem que vir de outro lugar, tem que vir de fora, correto? O ar, ele está fora de nós. A água também, a luz. Tudo que nós precisamos, nós não temos. Alguém tem que nos dar, correto? Amor. Por exemplo, qual é a fonte para nós de ar? Aonde eu consigo ar? Na atmosfera, não é? Eu consigo ar onde eu estiver, ele está ali. Como eu consigo a água? Qual é a fonte de água? Não sai. Não sai. Daqui não sai. Torneira, um rio, um oceano, um filtro. Onde eu consigo luz? A luz verdadeira. O sol saindo de casa. Ok? Qual é a fonte de nutrição? Gente, quem criou tudo isso aqui? Você vê que ele fez tudo que nós precisávamos para ter saúde e sermos felizes? Beleza. E a fonte de amor? Onde eu encontro? Eu consigo com que uma outra pessoa satisfaça a minha necessidade de amor? A gente já ficou meio assim, sim, não. Pensa comigo, as outras pessoas também têm necessidades? Sim. E elas também têm necessidade de amor? Sim. Então a fonte de amor não pode ser nem eu nem o outro. Tem que ser alguém separado da criação. Porque todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Então se você também está procurando amor, se o Tiago também está, se a Lívia também está, se o irmão Isaías está, se o Cleverson está, o Valtinho também, a irmã Lutz também. Todos estamos procurando amor. Eu vou achar no outro? Ele também estava fazendo o quê? Precisando também. Então essa fonte tem que ser diferente de nós. E hoje eu queria ver com vocês justamente sobre quando Deus criou Adão lá no Éden. E a única maneira de permanecer vivendo é recebendo vida e todos esses elementos e recebendo o amor direto da fonte. Que tem que ser alguém que não foi criado, porque precisa ser alguém que não precisa de amor também. É alguém que é amor. E a Bíblia nos diz que quem é amor? Deus. E é sobre isso que eu queria ver com vocês. Patriarcas e Profetas nos diz que a harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres, de todas as coisas, animadas, ou seja, seres humanos, animais e coisas. Quais são as coisas inanimadas? Árvores, pedras, tudo. Para tudo permanecer existindo, tem que estar em conformidade, não é? Com a lei do Criador. E essa lei do Criador, quando nós olhamos, quem é esse nosso Criador? 1 João 4 nos diz que Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Então vamos lá, Deus é? Amor. E nós precisamos de amor? Sim. Ok. Aqui não diz que Deus ele tem amor somente para dar, ou que ele precisa de amor. Sim, ele é a fonte do amor. Só que também Jeremias nos diz que o Senhor é o Deus vivo e ele é o Rei eterno. Eterno significa que Deus teve um princípio? Sim ou não? Deus foi criado por alguém? Deus existe desde quando? Sim. Desde a eternidade. Então, nós temos que ter duas informações aqui em mente. Deus é primeiro o quê? Amor. E ele é? Então o amor sempre existiu? Sim. Quando nós continuamos, nós vamos perceber que um dia esse Deus, que é o nosso socorro, ele é o Criador, ele vai criar algo. Mas antes que ele criasse as coisas, quem existia? Ok. E o que é amor? O que é amar? Deus é amor. Mas agora, o que significa o amor? O que é amar? Cuidar de uma pessoa. Cuidar de alguém? Obrigado, Enzo. Alguma outra? O que seria amor? Defina amor em algumas poucas palavras. Proteção. Proteger? Cuidar? Os frutos do Espírito? Mansidão, longanimidade, né? Isso é o amor de Deus manifesto em nós. Mas o que é amar? Como você demonstra que você ama alguém? Estamos ao lado dessa pessoa. Convivendo com ela. Convivendo. Servindo. Servindo ela. Estando do lado dessa
estando do lado que ela precisa, Fazer coisas boas por ela. fazer coisas boas por ela. Ajudando. O amor, ele está mais relacionado comigo ou com o outro? Tudo que vocês falaram aqui de amar, eu não faço para mim. Você faz tudo aqui que vocês responderam. Cuidar, estar do lado. A gente está recebendo algo de bom com isso? Com certeza. Mas você faz para quem? Para o outro. É possível o amor existir sozinho? Com uma pessoa só? Não, porque o amor é uma atitude que eu faço em relação ao outro. É por isso que antes de Deus existir, de Deus criar toda a criação que existe hoje, o amor já existia, porque Deus é amor. E Deus era uma pessoa só? Se fosse só duas pessoas, eu poderia dizer o seguinte. Um fala assim pro outro, ó, eu te dou coisas boas e você também me dá. Tipo um trato de egoísmo, né? É uma troca, eu te dou, você me dá também. Mas quando você aumenta para 3, aí fica diferente, né? Aí tem que ser já um sistema de amor abnegado. Eu não faço para receber, eu faço por amor, simplesmente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que amor é dar, é compartilhar, é cuidar. Tudo que vocês falaram, entregar, beneficiar alguém, tudo isso tem que ser feito para outra pessoa. Então, para Deus ser eterno e ser amor, era necessário que Deus fosse mais de uma pessoa. Pelo menos 2. Mas a Bíblia nos diz que Deus são quantas pessoas? 3 pessoas. Ok. Deus é Deus de amor. E olha o que a palavra dele nos diz, no livro Testemunhos da Igreja. O amor não pode existir sem se revelar em atos exteriores. Entenderam a ideia? O amor pode ser escondido? Se ele existe, ele tem que se expressar. Não adianta você falar que ama e não expressar. Olha o que diz aqui. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, que existiu durante toda a eternidade, o Deus de amor, o nosso Deus, eles amavam um ao outro, serviam um ao outro, até que em um momento eles decidem exprimir, compartilhar esse amor com a criação. Entenderam? Vai expandir esse amor agora para o mundo criado. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que Deus é a fonte do amor. Esse amor então vai ser compartilhado. E somente quando nós compartilhamos esse amor, a nossa vida é mantida. Nós temos que pegar esse princípio. Por quê? Quando nós olhamos para Deus, isso é o que nós já falamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são eternos, são amor, tem uma aliança entre eles. E quando Deus cria, Ele compartilha seu amor com a criação. E quando Ele cria Adão e Eva no Jardim do Éden, nós vamos aprender as seguintes lições. Deus é a fonte da vida, fonte de luz e de felicidade. Está vendo? Ele é a fonte, nós somos os receptores. Assim como os raios de luz do sol, como correntes de água irrompendo de fonte viva, de Deus dimanam bênçãos para todas as suas criaturas. Aonde quer que a vida de Deus se encontre no coração dos homens, vai se derramar em amor e bênçãos aos... Então eu recebo para guardar para mim? Eu recebo para dividir, para compartilhar. Só assim eu tenho essa vida de Deus. Porque a vida de Deus é dar, o amor dele é dar. Se eu encerro com esse ciclo e falo assim, agora eu só quero receber, o que vai acontecer comigo? Hã? Eu vou ser egoísta, porque eu estou recebendo para dar. Eu vou deixar de existir, porque a vida é compartilhada para dar. Então quando nós olhamos a vida desse ponto de vista, irmãos, à medida que todas as coisas assim contribuem para a vida do mundo, ou seja, que nós damos para os outros, também garantimos nossa própria vida. Olha o que Lucas nos diz. Dai e vos será. Então você dá e vai receber. Essa é a única maneira de manter a vida. Só que nós vamos ver hoje como que surgiu o pecado. Foi justamente o primeiro ser na história que quis quebrar com essa corrente de receber de Deus para dar. O pecado surgiu quando alguém nas cortes celestiais pensou em somente receber. Eu quero ter, não quero mais ser um canal de dar, de amar. Quando isso aconteceu, olha o que acontecia antes do pecado. Isso acontece até hoje com os anjos que não caíram. Os serafins ao redor do trono de Deus se acham tão cheios de solene reverência ao contemplar a glória de Deus, que nem por um instante eles olham para si mesmos com admiração. Eles não têm tempo para olhar para si mesmos e admirar. Eles estão preocupados com a glória de
Ele é a fonte. Nós só recebemos para transmitir esse amor. Mas um dia, o pecado se originou na busca dos próprios interesses. Lúcifer desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar, receber deles as homenagens. Tá vendo que o foco mudou? Agora ele queria o quê? Receber. O foco não estava mais em dar. E se nós vivemos uma vida só buscando receber o que eu quero, o que eu desejo, o que eu gosto, a minha vontade, o nosso final vai ser morte. Vida só existe compartilhando vida. Essa é a lei do amor. A lei que Deus colocou em cada criatura. Irmãos, olha esse texto. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que vive para si. Nem Deus vive para si. Por isso que Ele criou. Ele está compartilhando esse amor com os outros. Olha o que diz para nós. Para todos flui a vida do Pai. Por meio do Filho, que é Jesus, a vida do Pai, ela volta em louvor e jubiloso serviço. Então a vida do Pai é como se ela saísse dele, chegasse até nós e volta para Ele em adoração. Isso é chamado circuito da... O que é um circuito, gente? Quem corre aí, né, Tiago? Circuito é uma volta, não é? Quem que é a fonte desse amor? Deus. E Ele dá esse amor para quem? Para nós. Qual é o nosso papel? Compartilhar, repassar e volta para Ele em louvor, em glória, em pessoas salvas. Amém. Só que se você interrompe esse circuito, não volta para Ele a vida. E é por isso que, quando nós olhamos para esse circuito aqui, nós vamos ver que a glória de nosso Deus é dar. Essa é a vida eterna. É o amor. Essa é a lei da vida para o universo. Só tem como alguém no universo viver para sempre se viver em harmonia com essa lei. A lei de que você recebe para... Vocês entenderam isso? Agora nós precisamos refletir antes de finalizarmos o nosso culto. Se nossa vida está em harmonia com isso. Quando nós olhamos para a revelação de Deus, nós vemos o seguinte: quem ama a sua vida vai fazer o que com ela? Você só está querendo receber. Você não está agindo de acordo com o circuito da beneficência. Você só recebe, retém. O que acontece com um balão que só retém ar e não solta? Ele explode. Deus não nos criou para isso. O amor próprio, o próprio interesse devem morrer. Devem perecer. A lei do sacrifício, me sacrificar em prol do outro, é a lei da conservação da vida. Você quer viver para sempre? O que Deus colocou em nosso organismo para viver para sempre? A lei do amor, a lei do sacrifício. Só pode manter a vida doando. Quer ver um exemplo? Nós lemos hoje que todas as coisas, mesmo as inanimadas, para elas continuarem existindo, elas precisam estar em harmonia com a lei do Criador. A árvore é uma criação de Deus e ela está em harmonia com essa lei. A árvore, ela recebe, lembra a causa e o efeito? Ela recebe seus nutrientes e ela, o que ela dá de efeitos? Frutos. Sombra, ela dá ar, oxigênio também, sombra. Se a árvore falasse o seguinte: a partir de hoje eu só quero receber. Quero receber sol, água, luz, mas eu não quero mais dar frutos para esses seres humanos egoístas que não merecem nada, só vem cá pegar meus frutos. O que ia acontecer? Primeiro, ela ia morrer. Ela ia só juntar nutrientes e não ia demonstrar isso. Então, uma hora ela ia morrer. E nós? Iríamos morrer também. E o fazendeiro que precisa da árvore para trabalhar, para vender os frutinhos dele, também ia ficar sem nada. Você vê que não é só para o nosso benefício que Deus colocou essa lei. É para o benefício de todos. Quando você vive uma vida centrada na sua vontade, no que você quer, não é só você que se perde. E, de acordo com esse texto, Deus nos deixa claro que dar é viver. A vida que vai ser conservada quando Jesus voltar é a vida que se dá abundantemente em serviço para Deus e para o homem. Será que temos assim vivido? Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo vão conservar a sua vida. Mas, por outro lado, se dar é viver, reter é o quê? Morrer.
Olha o que diz. A vida que é gasta para o próprio eu é como um grão que se come. Pensa no grão, irmãos. Qual é a única maneira do grão se transformar numa planta? Ele tem que ser o quê? Enterrado. Ele tem que esquecer de si mesmo. Ele vai deixar de existir. Ele não morre, o grão? Jesus falou isso. Se o grão não morrer, não dá vida. Ele tem que morrer para sair uma árvore dele. Se o grão falar assim, eu não quero passar por todo esse esforço, não. Eu vou continuar aqui, eu quietinho no meu canto, sem ser plantado. Ele prejudica os outros que precisam dele. E ele também um dia vai deixar de existir. Porque ele só existe para dar fruto. A lei do serviço ao próprio eu é a lei da destruição de quem? É por isso que Deus fala assim para nós. Quando Satanás quis interromper esse circuito, só queria receber, mas não queria mais doar, foi a primeira vez que a morte passou a entrar no universo. E é por isso que Deus não destruiu Satanás no primeiro momento. Que Deus vai deixar claro para todos os seres, quando virem Satanás ser destruído, que o próprio pecado destrói a si mesmo. A lei do egoísmo é a lei que traz a morte. É a cessação da vida. Olha o princípio dos mundanos. Será que nós vivemos assim? O princípio dos mundanos é adquirir. Eu quero mais. Assim eles esperam conseguir felicidade. Ou seja, eu quero mais dinheiro. Eu quero ter um diploma tal. Eu quero ter esse carro. Eu quero ter essa casa. Eu quero ter aquilo. Se o seu objetivo principal na vida não for dar glória a Deus e beneficiar a humanidade, todo o resto vai perecer juntamente com você e comigo. Mas quando nós olhamos isso, o fruto disso é miséria e morte. Porque a lei do serviço ao próprio eu é a lei da morte. Deus não destrói a ninguém. Toda pessoa que for destruída um dia vai ter destruído assim. Vocês entendem agora o que significa o juízo final? É Deus deixando os seres humanos colherem o fruto das suas ações. O egoísmo e fazer só a minha vontade leva à morte. E é por isso que quando nós olhamos os 10 mandamentos de Deus e percebemos que essa é a lei de Deus é a lei do amor, nós vamos receber de Deus para depois partilhar. E assim nós vamos manter a nossa vida eterna. Quando Satanás rompeu com essa vida de Deus, ele parou de dar, ele também deixou de viver. E em breve vai cessar a sua existência. E aqui nós podemos ver na Bíblia alguns desses exemplos. No Jardim do Éden, quando Deus colocou a árvore para Adão e Eva e encheu o jardim de árvores. Qual foi a ordem de Deus em Gênesis 2? Não comer da árvore do mal. Antes disso, ele falou outra coisa. Cuidado do jardim. Entre essas duas coisas, ele falou algo. De todas as árvores comerás livremente. A criação da mulher vem um pouquinho depois, na narrativa de Gênesis 2. Deus falou para Adão: de todas as árvores você pode comer. Tudo isso eu te dou. Tá vendo? Deus, ele é a fonte daquilo que nós precisamos para ter saúde e vida. Mas ele fala: essa aqui, não. Ou seja, Deus já coloca assim no coração do ser humano. Você não está aqui na terra só para receber. Você tem que entender que tudo tem limites. E ele vai fazer isso com tudo. Com o nosso tempo, não é? Deus nos dá quantos dias por semana? Mas ele fala assim, ó. Essa parte aqui, um dia não é seu, é meu. Então entenda que tudo não é seu. Você recebe, é para ser mordomo, é para dar. Tudo que você recebe é para partilhar. E ele vai fazer isso com tudo, com dinheiro. Ele te dá muitas coisas, todos os meses. E fala o quê? Essa parte é minha. Para você entender que você não é o dono do restante. Não porque ele precisa. Então, Deus fala assim: eu pego um dia para mim, para você entender que os outros 6 também são meus, eu estou te dando eles. A árvore é a mesma coisa. O dinheiro é a mesma coisa. Quando olhamos para o corpo humano, é a mesma coisa. Eu te dei o corpo e eu falo: não faça isso, isso. Por quê? Para preservar a sua vida. Não viva para o que você quer, o que você deseja fazer. Viva de acordo com o que Deus disse. E assim você vai preservar a sua vida. E tudo que você fizer para ter mais saúde vai ser para abençoar outras pessoas. Quando nós vivemos para satisfazer o eu, e isso, irmãos, a gente poderia passar aqui mais 1 hora. As maneiras de satisfazer o eu, né? A moda, o apetite, o tempo,
muitas coisas, nós estamos trazendo morte sobre nós mesmos. Quando nós olhamos a lei de Deus sobre essa perspectiva, a perspectiva do amor, a lei que nos dá aquilo que precisamos para viver, e que se formos obedientes a ela, vamos permanecer vivendo e abençoando a outros, nós jamais seremos destruídos pelo pecado. Mas a lei do pecado é a lei da satisfação da própria vontade, deixando Deus de lado, colocando o homem como centro, se afastando da vida de Deus que é dada, e só buscando receber, um dia terá a sua destruição. É por isso que Deus não destrói a ninguém. Todo aquele que for destruído um dia, terá destruído a si mesmo. Deus, Ele dá a vida. Todo aquele que entrar nesse ciclo de beneficência, o ciclo de fazer o bem, o ciclo de não viver para si, de não gastar o seu tempo para você, de não gastar o seu corpo para você, não gastar os seus recursos para você, de viver como alguém que recebeu de Deus, você vai entender que o objetivo da sua vida é receber para dar. E é por isso que eu queria abrir com vocês hoje a Bíblia, nesse texto, e terminar esse culto lendo Lucas, capítulo 17, quando Jesus fala justamente sobre o destino do mundo. Ele fala sobre o tipo de pessoa que herdará o reino dos céus e aquelas que não poderão herdá-lo. Lucas capítulo 17. A minha versão, no versículo 33, depois de falar sobre a mulher de Ló, Jesus diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato a sua vida, salvará. Como você ganha a sua vida eterna? Perdendo. Deixando de olhar para si e sendo só mais um canal de receber de Deus. Como ele falou para aquela mulher no poço, né? Você vai beber da fonte e vai se tornar uma fonte. Não busque felicidade, amor, somente nas coisas que Deus te deu. Somente em pessoas. Você tem que buscar na fonte e para transmitir a outros. E assim sua vida será preservada para todo sempre. Não busque viver para si e para a satisfação dos teus desejos. Porque Lúcifer está aí como a prova para todo o universo do que acontece com alguém que vive só para si, se torna um egoísta, se afasta da vida de Deus e em breve cessa de existir. Viva eternamente, receba de Deus para servir. O serviço é a lei do céu e deve ser a lei da vida de cada um de nós. A lei do amor que preserva a vida. Nesse momento, enquanto esse louvor é cantado, você pode se colocar de pé se é o seu desejo. Dizer para Deus: Pai, eu quero viver para o Senhor, para a Tua vontade, para receber de Ti e partilhar para outros, e não somente receber para mim.
ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós aprendemos na Tua palavra hoje que tudo que existe no universo existe para servir. O próprio Deus não vive para si. Essa família eterna de 3 pessoas, o amor sempre existiu. Um dia ele foi compartilhado com os anjos criados, com os seres humanos criados. E assim como Lúcifer, nós nos afastamos desse amor que compartilha para viver para nós mesmos. E essa vida que é vivida para si é a vida que leva para a morte. Nós só juntamos e não compartilhamos. Até que um dia vamos deixar de existir. Mas nos ajude, Pai, a deixar um legado nesse mundo. Um legado de serviço, de amor. Que possamos receber a vida de Deus, que é dar. Que possamos ter a vida que dura tanto quanto a vida de Deus. Que é a vida que se entrega em prol dos outros. E assim receberemos de Deus para compartilhar. Compartilhar nosso tempo com os outros que precisam. Compartilhar nossos recursos com quem precisa. Compartilhar tudo que o Senhor nos deu, Pai. E aquilo que o Senhor deu para manter a nossa saúde, que possamos também receber com alegria, com felicidade, para termos mais disposição, saúde e vida para doar aos outros. Amém. A vida que será preservada é a vida que se desgastou em prol do serviço de outros. Cristo, quando desceu aqui na terra, provou que é possível viver em serviço da humanidade, em obediência perfeita à lei de Deus, que é a lei do amor. Não pensando em si, mas entendendo que cada um dos 10 mandamentos expressam esse princípio do amor que serve, que não pensa nos seus desejos, que não mente, que não mata, que não rouba, que não transgride o sábado, que não adultera, que não desonra o pai e a mãe, que não cobiça, que não adora outros deuses, que não toma o nome do Senhor em vão, porque entende que cada um dos mandamentos tem como objetivo preservar a nossa vida, nos ajudar a servir melhor os outros. Amém. Nos ajude a estarmos em harmonia com essa lei, com a lei eterna, com a lei que nos dá tudo que precisamos para ter vida, que possamos retribuir isso em vida e em amor para a humanidade. Amém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.